Olá, boa tarde aos meus familiares do núcleo clã da família Guzmão. Hoje é dia 15 de agosto, a metade justamente do mês de agosto, 15 dias para chegar meu aniversário. Vou iniciar este vídeo, são 17 horas e 6 minutos, dando um beijo aqui na minha matriarca, na minha querida mãezinha, Maria de Nazaré Oliveira Guzmão, a minha inspiração e a minha força. Voltar aqui para o lugar dela, né? E vou iniciar também este vídeo, vou gravar hoje ele em pé, porque há uma razão de que hoje vou gravar de uma forma assim, bem alegre, para tratar de um assunto da minha vida, que aqui nesses vídeos eu só falo somente da minha vida. As pessoas que participaram no passado da minha vida fazem parte, né? Mas a grande questão é que eu quero falar da minha vida dos 9 aos quase 70 anos. São 61 anos de vida. Vidas vividas intensamente, né? E que muita gente participaram. Tem mais. A partir de hoje, para quem conhece, é um jogo de dama. Então hoje eu vou mexer uma pedra muito importante aqui. Eu vou avançar uma casa. Não vou mexer nem na rainha nem no castelo hoje. Eu vou com o cavalo, né? Então avancei uma casa. Vou botar meu xadrez de volta aqui para que eu possa iniciar a minha fala do que eu tenho que tratar hoje, nesse dia lindo, maravilhoso, nesta sexta-feira, para quem gosta de um boleirão, hoje é dia, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que durante a minha juventude, mais ou menos até os 29 anos, 28, 29 anos, quando me preparei para casar, eu tinha um escritório que era frequentado por muita gente, que nunca deixamos de realizar nossas festas de final de ano, e sempre realizava lá no nosso escritório, ali da Quintino Bocaiúva, onde em cima tinha uma belíssima de uma área, onde, além das festas de final de ano, no final de semana convidava meus amigos comerciantes, e ali a gente ficava pedindo tábuas de frios lá do antigo Hotel Amazonas e tomando um whiskyzinho, naquela época eu ainda bebia, né? Tomando um whisky maravilhoso. Quem gostava de cerveja, tomava cerveja. Mas aqui eu quero fazer uma pequena passagem, apesar de que eu vou postar umas fotos também junto com esse vídeo. Por exemplo, participava ativamente lá da nossa festa meu cunhado, meu compadre, que hoje não está mais aqui com a gente, meu compadre Zezinho, seu irmão Fábio também, que não está mais aqui com a gente, e com minha irmã Marina, que hoje é a dançarina da família, né? Se soltou. Aqui, a minha irmã Marina, a número 3 do clã dos Guzmão, com o meu compadre e minhas duas sobrinhas, né? Aqui minhas secretárias e convidadas. Isso era festa, tudo de final de ano, que era regada sempre a muita bebida, né? E sempre a muita festa. Mas o interessante também, aqui o número 3, que participava também das nossas festas. Aqui meus amigos fiscais da Receita Federal, que estavam sempre presentes. Minha querida Socorro, esposa dos meus funcionários, todos os dois, Socorro infelizmente já partiu de uma forma absurda. Aqui com meu amigo da Citrec. E aqui
dois grandes amigos que eu fiz na Zona Franca de Manaus, depois que eu deixei meu escritório de despacho para fazer somente, e esse é um assunto que eu vou tocar hoje. Meu amigo Antônio Siqueira com o Herculano. Antônio Siqueira é o famoso tubarão. Chegou a ter 9 lojas. E aqui atrás, meu amigo Herculano, que depois comprou a minha loja de importado chamado Shopson. Bom, então, a minha vida, lá dos 21 de 1976, até mais ou menos os meus 28 anos de idade, foi uma vida intensa, né? De muito trabalho, de muita festa, muitas namoradas, né? Eu não era fácil, não era refresco. Esbanjava-se bastante dinheiro, porque a Zona Franca realmente dava bastante dinheiro. Mas tem uma coisa que eu vou citar aqui, agora, e que talvez poucos desconheçam. Poucos conheçam este assunto. Chegou uma determinada fase da minha vida, e eu sou uma pessoa de decisão, que eu cheguei com o número 3 e disse assim para ele, olha, ele não era meu empregado, tá? Ele trabalhava numa corretora, depois foi ser meu colaborador lá no escritório, e eu disse assim para ele, olha, eu vou sair aqui do escritório e vou tomar conta de importação das lojas, mas você vai tomar conta aqui do escritório. Chamei a secretária, inclusive ela está aqui numa das fotos, não vou identificar, e chamei a secretária e disse o seguinte, olha, eu venho aqui de 15 em 15 dias, eu quero saber do movimento do escritório de despacho, porque nós tínhamos muito clientes e era um faturamento muito alto. E eu vou tocar a parte de importação, porque também tocava uma parte de transporte com o meu outro número 1, né? Do qual um primo nosso era quem tocava essa parte de transporte. Mas veja só o que aconteceu. Você aí que não sabe, que disse que o dia que me encontrar nós vamos ter uma conversa, eu quero lhe dizer o seguinte, se existe uma coisa que tem na minha vida, eu nunca tive medo, nunca tive medo de nada. Eu aos 16 anos fiquei com minha mãe e meus 2 irmãos para tocar a vida, e fiz minha vida e estou com 69 anos. Todos os outros a partir eu estou aqui. Então não tenho medo. Não tenho medo. Deus está comigo todas as horas. Então nenhuma ameaça vai me fazer ao contrário. Mas esse número 3, deixei ele lá em confiança para tomar conta dos nossos negócios. Ele como colaborador, mas eu como proprietário. Porque a firma funcionava como O de Nazaré Oliveira Guzmão. O CNPJ eu já passei outro dia aqui. Era uma firma individual que funcionava no meu nome. Como eu queria tocar mesmo a parte de importação, eu não dei muita bola. Mas nem 15 dias depois eu voltei. Nesse escritório eu deixei, se eu não me engano, não tenho números exatos, mas eu deixei dentro desse escritório aproximadamente 100 mil reais em caixa, 2 carros que eram para ser utilizados no serviço, e eu não economizava nesses negócios. 2 carros, se eu não me engano, um Chevette e outro, não sei qual era o outro carro, não lembro agora na memória, mas deixei toda a estrutura de serviço, inclusive um compadre meu, esse eu posso citar porque ele não vai me processar, meu compadre Pacheco, tomando conta com outro compadre que era o João, né? E com 20 dias eles me disseram assim, Osni, porra, você é um cara que a gente não pode te trair, mas tem alguma coisa errada. As coisas aqui não estão andando como era na sua época. Eu falei, pô, não esquenta não, eu vou aí resolver. Aí eu fui um determinado dia lá no escritório, entrei, sentei na frente da minha secretária, da minha antiga secretária, e disse assim, fulana de tal,
Me pega o livro caixa aí para me dar uma olhada, os extratos, talão de cheque, essas coisas todas. Aí ela se virou para mim e disse assim: patrão, eu gosto muito do senhor, sou muito respeitador, mas eu vou lhe passar uma notícia aqui. A pessoa que o senhor deixou aqui, o número 1, não me autorizou a lhe passar nenhum documento, nem extrato bancário, nada que o senhor pudesse tomar conhecimento do que estava aqui. E esse cidadão naquela hora não estava lá. Então, foi mais uma punhalada que o número 3 me deu, que ninguém sabe. Porque aquele escritório foi formado e forjado por mim e um primo meu, que depois se zangou, foi embora, né? Porque o número 1 era diretor de uma empresa, né, lá no distrito. Só era o venha nós, porque a conta da casa, a conta da água, a conta do telefone, a conta de não sei o que, retirada, era tudo feito por lá. Eu nunca me opus a isso, né? Então, o titio Osni aqui, como não gostava muito, e Deus sempre me abençoou com tudo que eu fazia na minha vida, disse assim: não, Osni, não coloca nenhuma mágoa no teu coração. Guarda para ti esse segredo. Um dia revela. E hoje chegou o dia de eu revelar. Aquele cidadão, número 3 que ficou lá, era funcionário de uma determinada corretora, onde ele pegou um pé na bunda e eu acolhi dentro do meu escritório, não como sócio e nem como empregado, mas um parceiro participativo de tudo que ele fazia. Ele continuava fazendo as guias de importações, cobrando, ganhando dinheiro dele, e eu fazendo as minhas declarações de importações, dos meus despachos, e aonde ele tinha participação passava para ele. E aí abandonei tudo, né? Ninguém até hoje sabe dessa história, mas vocês terão conhecimento a partir de agora. A empresa que funcionava com o nome de fantasia, que eu não vou citar aqui, mas a empresa que funcionava e que emitia as faturas para recebimento era O de Nazaré Oliveira Guzmão, uma empresa que outro dia eu passei aí para vocês. Era a empresa no meu nome, do qual eu fazia meu imposto de renda e prestava conta. Então esse rapaz, que já vou embora, tomara que Deus o tenha em qualquer lugar, ele tem um lugar onde ele merece estar, sempre foi assim, de fazer essas coisas, e que depois eu vim saber que a pessoa com quem ele viveu fazia muito pior com ele, né? Quer dizer, aqui se faz, aqui se paga. Não sei se eu estou pagando nada, porém estou em pé e tentando mostrar aqui para todos vocês os 61 anos da minha vida. Coisas que eu tenho que contar muito, que eu tenho ainda muito para contar, que eu não vou detalhar agora. Mas, por exemplo, um golpe certeiro que deram no meu pai quando venderam um dos bens de maior patrimônio que meu pai tinha, que se chamava o barco Tritão. Era o barco que trazia ele de Novo Aripuanã até Manaus para trazer os produtos dele, e vender para entregar no Ibê-Sabá. E como meu pai era uma pessoa ainda muito leiga do interior, mas meus irmãos, os número 1 e o número 2 eram bancários, ele entregou a esses dois a responsabilidade de negociar a dívida dele junto ao Ibê-Sabá, né? Dar como garantia o barco Tritão, arranjar recursos para pagar esse compromisso, porque papai vivia de fábrico. Ele emprestava dinheiro do Basa, via um fábrico, ele vendia e pagava. E aí, o que o número 1 e o número 2 fez? Essa vai ser uma história de número 11, né, da série histórica
do filho mais novo do clã da família Gusmão, do Agir de Nazaré Oliveira Gusmão. Vendeu-se um barco, pagou-se uma conta e se comprou um Corcel amarelo. Não vou mostrar o Corcel amarelo hoje não, tá? Então é assim, falar a verdade, buscar a verdade, mostrar a verdade daquilo que você viveu durante esses 61 anos de idade. Todos os vídeos que eu estou gravando estão ficados e disponíveis lá no YouTube. Eles poderão ser buscados a qualquer momento para qualquer tipo de ação, quem quiser fazer alguma coisa contra mim. Muita gente escreve a sua autobiografia, né? Mas eu mostrei que lá, já na inauguração do porto, com o nome do meu pai, eu, o filho mais novo, tive a oportunidade de falar em nome de todos os meus irmãos, inclusive estavam meus irmãos da família, da segunda família do meu pai, e lá eu falei na inauguração e falei na rádio que tinha lá também. Então Deus me deu esse dom de falar, né? Talvez se eu fosse escrever, colocar minha autobiografia escrita, não teria talvez tanta importância como ela tem hoje para mostrar para aqueles que me chamam, ou como uma determinada pessoa me chamou, de velho, de crápula, de trambiqueiro. Eu estou aguardando o momento para me mostrar aonde eu fiz um trambique, que fui parar nas páginas policiais. Aliás, fui parar sim nas páginas policiais, mas esse é um outro capítulo. Foi quando eu, bêbado, na época do meu alcoolismo desenfreado, me pegaram, quase me mataram e me desovaram dentro do igarapé do Itarumã. É mais um capítulo para a gente ver. Aí realmente eu fui para a página da polícia. Mas para quê? Para que se capturasse os bandidos que me pegaram, né? Que estouraram meu tímpano, quebraram uma costela de um lado e uma costela do outro por conta do álcool. E que até hoje eu digo, bebe quem quer, eu não posso beber, eu continuo sem beber, né? Então eu fui realmente parar na página policial. Por este motivo. Por outro motivo, não. Sobre essa questão de página policial, de escândalo na política, ainda tem muita coisa que por vir por aí. A gente está aguardando um momento só para poder, né, colocar seus eixos nos is. Por quê? Vou voltar a dizer para vocês. Meu pai, Osmar Vieira de Gusmão, me ensinou que o nome de um homem tem que ser honrado até o dia do último suspiro dele. Então, enquanto eu tiver o nome Gusmão, eu vou defendê-lo, né, com unhas e dentes, e vou defender a honra de todos aqueles que estão aí ainda, né, tentando manter a família Gusmão longe dessas coisas. Mas parece que a nova geração não pensa da mesma maneira como eu. Era o que eu tinha para hoje, sextou. Vamos hoje para um baile aí de bolero. Eu gosto do bolerão, gosto de dançar também, porque na minha juventude dancei muito e apesar dos meus 70 anos, eu só não bebo, né? Mas bolero é comigo mesmo. Bom final de semana. Amanhã nós teremos mais um capítulo, número 11, com assunto quentíssimos, com assunto que vão rolar muito, muito, muito e vai incomodar muitos, porque fizeram errado, fez errado, eu vou mostrar. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus